Boa tarde a todos, prazer estar aqui. A gente vai percebendo, né, quando eu olho para trás da minha carreira, me formei no colégio no século passado, ali anos 90, né, então são mais de 30 anos de formação, pós-colégio, né, e depois profissional. É um processo de aprendizado, né, e se tem uma coisa que eu posso falar, pelo menos que eu entendo, é que você precisa se conhecer para decidir o que você quer ser quando crescer. Eu ainda estou também tentando decidir o que eu quero fazer, porque são muitas opções, né? E você acaba tendo muita influência. Você tem influência dos pais, influência da família, influência dos amigos, influência, né, da percepção. Então eu faço uma coisa totalmente diferente do que eu achei que eu ia fazer quando eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade como engenheiro mecânico, porque eu gostava de carro e achava que, se eu gosto de carro, eu vou ser engenheiro mecânico. Até que no terceiro ano de engenharia que eu fui descobrir o que um engenheiro mecânico faz, e falei, não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Eu gosto de dirigir carro, eu gosto de ter carro, eu gosto de ver carro, eu gosto de dimensionar mola ou calcular eixo de trem, nada disso. Então, infelizmente, para minha sorte, existiam outras carreiras para engenheiros que não eram engenharia. Então eu experimentei consultoria, que era um caminho bem comum para o engenheiro, e depois banco. E aí aos poucos fui conhecendo. Falei, beleza. Em consultoria eu comecei a ver que eu gosto do ambiente corporativo, em banco eu comecei a ver que eu gostava de finanças, mas não gostava tanto de banco. E aí, 10 anos depois, de ter 5 anos de faculdade e 5 anos de carreira, que eu realmente concluí, falei, eu quero ser um executivo de finanças numa corporação. Então foi um processo demorado para eu aprender comigo mesmo o que eu queria ser. E de lá para cá, já faz uns 20 anos aí que é isso que eu faço. Mas acho que tem muito a ver com alocação de portfólio, com investimento, porque você também tem que se conhecer nesse aspecto. Você tem que conhecer qual que é o seu objetivo. Você está investindo para quê? Qual é o teu horizonte de investimento? Quanto tempo você tem para fazer esse investimento? Qual que é o seu apetite a risco? Como você se sente quando tem volatilidade, quando você tem perda, né? Então, tudo isso faz parte. Ninguém pode responder essa pergunta a não ser você mesmo. Então, acho que tanto para o lado profissional como para o lado de investidor, o mais importante é você se conhecer e saber o que você quer mesmo dessas duas dimensões. Tanto para a alocação de carreira como a alocação de carteira, como você fala. Matheus, pode falar um pouquinho da tua trajetória e já emendar um pouco nisso na alocação do seu dia a dia? Vamos lá, acho que eu tive um pouquinho mais de sorte do que o Alex, que desde o colégio eu sabia que eu queria fazer administração e sempre soube que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Não sabia exatamente qual era a área, mas sempre tinha essa clareza. Eu comecei como estagiário no Santander, na tesouraria, fiquei lá um ano, e aí em seguida resolvi mudar, fui fazer um estágio na época no UBS, aqui no Brasil, na área de investment banking, que foi minha primeira experiência na área. Depois de 2 anos que eu estava, isso foi 2003. 2 anos depois, o Itaú BBA na época resolveu fortalecer a área de investment banking, que até então o Itaú era muito mais voltado, o Itaú BBA era muito mais voltado para corporate do que investment banking, e contratou mais da metade do time do BS para reforçar o time de investment banking do Itaú BBA. E naquela época eu era um analista de primeiro ano, foram 5 pessoas no total, 5 pessoas naquele 20 anos atrás era metade do time, um time que era um dos maiores times de investment banking do Brasil. E eu era o mais novo, um analista de segundo ano, e aí então em 2005 fui para o Itaú, quase que montar a área de investment banking do Itaú. Então foi uma experiência espetacular, quase como empreender dentro de um banco do tamanho do Itaú. Fiquei lá em 2005, 2006, 2007, então tive a sorte de pegar todo o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Então, lembrando, para aqueles que não estavam lá, eram jovens ainda, o Brasil teve um boom de mercado de capitais em 2006, 2007 principalmente. Se eu não me engano, em 2007 tiveram 60 ou 70 IPOs, e com os times pequenos. Então, foi um ano de bastante trabalho. No início de 2008 eu tomei a decisão de sair do Itaú, decisão difícil, estava já com o mesmo time, apesar de 2 bancos diferentes, o UBS e Itaú.
Eu trabalhava com aquele time já tinha 5, 6 anos, mas eu achei que estava na hora, estava com 27, 28 anos, eu achei que estava na hora de ter uma experiência profissional diferente e também trabalhar com pessoas diferentes, que até aquele momento, de novo, apesar de 2 bancos diferentes, eu trabalhava com as mesmas pessoas. E aí fui para a GP fazer private equity, um negócio totalmente diferente de investment banking. Fiquei menos de 1 ano na GP e aí entra aqui uma questão, acho que super relevante, que é a cultura. E aí aqui não tem nenhum tipo de julgamento se a cultura da GP é ruim ou boa, simplesmente era diferente da minha. E eu estava muito acostumado com a cultura do Itaú, que é muito parecida com a minha. E logo que eu entrei eu percebi que era um local que eu não me via trabalhando muitos anos, e aí resolvi, no fundo, correr atrás do que era sempre meu sonho de empreender. Fui empreender com um colega de faculdade, eu tinha feito administração na GV, e aí fomos montar um negócio, isso no começo de final de 2008, no meio da crise, né, dos Estados Unidos e Brasil também. E aí fiquei em 2009, 2010 empreendendo, que foi uma experiência excepcional, mas muito difícil. E aí no final de 2010, já muito cansado de empreender, obviamente o negócio não tinha decolado da forma que eu tinha imaginado, eu tomei a decisão de voltar para o Itaú e lá fiquei durante 10 anos. Eu voltei no começo de 2011 e fiquei até 2020, quando veio de novo o mesmo sentimento, de uma maneira diferente que eu senti lá em 2008, que estava na hora de trabalhar com pessoas diferentes, fazer coisas diferentes, voltar a aprender. Eu estava já fazendo a mesma coisa há muitos anos, eu já muito estabilizado na carreira. E aí, no começo de 2020, de novo numa crise, então eu sempre vejo que quando tem crise, é a hora que eu resolvo mudar de trabalho. E aí foi, na verdade, eu tomei uma decisão difícil, não só de sair do Itaú, mas também de sair do Itaú sem nenhum tipo de trabalho na mão, porque eu queria ter a oportunidade de poder falar com o maior número de pessoas antes de tomar a decisão do que eu ia fazer. E foi justamente nesse momento que o CEO da Votorantim teve uma substituição. O CEO não saiu e o que é hoje o CEO da companhia foi promovido para CEO. E o Votorantim tinha sido um cliente meu durante muitos anos. Então eu conhecia lá as pessoas muito bem. E aí no meio da crise do Covid, isso era abril, maio, bem no comecinho, eu liguei pro João e falei: olha, parabéns, vi aí da tua promoção e estou nesse momento aqui no Itaú, será que não tem uma vaga para mim? Foi assim que eu fui parar na Votorantim em agosto de 20, estou lá nesses últimos 3 anos. E aí entrando com uma questão da alocação de capital, a Votorantim ela é uma empresa basicamente de commodities, 70% do portfólio hoje é voltado para commodities, tem 30% só do portfólio que não já está na 5ª geração. Então, são empresas, participações em empresas. São 10 empresas. A maior empresa é a Votorantim Cimentos, que representa 50% da EBITDA do grupo como um todo. Até para dar alguns números para ficar mais claro, a Votorantim hoje tem um EBITDA da ordem de 10 bilhões de reais, dos quais 5 bilhões é a Votorantim Cimentos. É um grupo centenário, então tem 105 anos, está na 5ª geração, então o primeiro membro da família da 5ª geração acabou de entrar no conselho, a 5ª geração está ali ao redor dos 40 anos, e a Votorantim, nos últimos 10 anos, começou a ver uma necessidade de modificar um pouco o portfólio. Então, esse portfólio que é muito voltado para commodities, uma família ficou grande demais e não está mais no dia a dia da companhia, os acionistas começaram a sentir uma necessidade de ter um portfólio que chacoalhasse menos, né? Dado que 70% do portfólio está voltado para commodities. E foi nesse contexto que foi a minha contratação, então, justamente para acelerar esse processo de transformação do portfólio. E transformação não significa vender ativos necessariamente, mas através dos dividendos você tem capital suficiente para investir em outros setores da economia, de modo que o portfólio chacoalhe um pouco menos. Então essa é a minha principal atividade hoje. E dá para dizer que a alocação estratégica é a única alocação que tem no dia a dia, quando a gente compara a alocação estratégica com a alocação tática, eu acho que eu estou em um artigo para falar um pouquinho mais. Por conta do prazo, naturalmente, você falou de centenários. Está coberto de razão. Acho que não vou saber de cabeça que é a empresa mais nova do portfólio, mas eu sei que tem uns 70 anos. Então,
o grupo ele tem um horizonte de investimento, não está olhando, a gente, diferente de fundos private equity, que está olhando 3, 4, 5 anos para frente, no fundo a gente está olhando os próximos 100 anos. Né? Isso não quer dizer que a gente não possa vender ativos, que já estão na carteira ou que a gente venha comprar, mas tem uma visão de investimento diferente e a maneira que a gente participa dessas sociedades também é diferente. Então, todas as empresas hoje do portfólio, a gente tem assento no conselho. Então, tem uma gestão muito mais participativa e ativa. Então, você não precisa necessariamente controlar, mas precisa ter uma participação na governança. Então, isso por si só também já dá uma dimensão, um horizonte de investimento diferente do que fazer uma compra em bolsa. Né? Acho que o Cleiton vai falar da história dele, mas o horizonte de investimento, acho que você não pode acelerar esse benefício de ter um horizonte de 50 anos, apesar de ter clientes com esse mais longo prazo também. Eu gosto de ter isso Vamos lá. Boa tarde, obrigado pelo convite para a mesa desse evento. Bom, sou o José Arno do Arthur Plan, trabalho na área de Corporate Solutions do BTG. Lá no banco a gente tem algumas gestores de recursos, né? Cada uma com uma finalidade, né? E a área de Corporate Solutions é a área que justamente faz a alocação estratégica para diversos tipos de clientes. Né? Então, diferente da tesouraria do banco, que tem um horizonte de investimento mais de curto prazo, ou da asset do banco, que tem seus produtos, né, classe de ativo, e cada um tem seu modelo de investimento, a gente tem uma visão de estratégia mais próxima do cliente, e sempre pensando em alocação estratégica de recursos para aquele cliente. A gente atende todas as áreas comerciais do banco. A maior parte dos nossos recursos hoje vem dos clientes do Wealth Management, a gente também atende clientes do escritório parceiro, do banco digital, mas a gente atende também fundos de pensão e faz gestão de carteira de empresa. Né? Então a gente tem tudo quanto é cliente, né, visões de investimentos totalmente distintos aqui, né? Tanto o cliente private, que é um cliente muito heterogêneo, né? Vai do mais conservador ao mais agressivo, né? Aqui provavelmente nessa plateia a gente tem todos os tipos de perfis. E provavelmente tem gente que se diz conservadora, que é agressiva, e também não é uma ciência exata. E no outro lado do espectro é o cliente institucional, os fundos de pensão, que vem atuarial para bater e tem um horizonte de investimento de muito longo prazo. Né? Então, acho que uma boa parte do meu trabalho, antes de começar o portfólio, é tentar entender que tipo de cliente a gente está falando, né? Qual que é o horizonte de investimento, qual que é o perfil de risco, antes de começar a entrar no portfólio em si. E aí, o processo de investimento basicamente o tema do painel aqui, a gente faz uma alocação estratégica, a gente vai acho que explorar bastante isso em termos de acho que vai ser um pouquinho já, pega ali pegar os. A gente normalmente vai dividir em 3 fases. Né? A alocação estratégica é a primeira fase do processo. E eu acho bacana que a gente fez um painel para falar disso, né? Porque eu acho que ela é a menos charmosa, né, de todas elas. Né? Mas consiste em você dividir o seu portfólio por classe de ativos. Né? Então, quanto que eu botei em renda fixa, quanto que eu botei em renda variável, quanto que eu botei em classes mais ligadas a retorno absoluto, né? Os fundos multimercados aqui no Brasil são os mais conhecidos. Ou até investimentos alternativos, né? Que é uma classe que aqui no Brasil tem crescido muito. Né? E aí, para você montar essa carteira, você precisa entender qual que é o perfil de risco, né? Qual que é a tolerância à perda, horizonte de investimento, restrições tributárias, né? Então, a gente olha tudo isso e monta uma alocação estratégica do cliente. Né? O segundo e terceiro passo do processo, o segundo passo é a alocação tática, né? Que é basicamente você adaptar a alocação estratégica para o cenário que você está vendo hoje. Né? Então, hoje a gente está no Brasil num ambiente de juros altos, uma discussão enorme em relação à taxa de juros, uma inflação mais pressionada. Talvez faça sentido você migrar o portfólio mais para a inflação, mais para renda fixa, por outro lado, as ações muito baratas. Então, é um pouco tentar fazer o que os americanos chamam de market timing, né? Dentro dessa sua alocação estratégica. Né?
E no ambiente de incerteza constante, né? Sempre, não tem almoço grátis. Você tem que ter risco, porque o risco está lá. O terceiro passo é escolher o ativo. Então, dentro daquela classe, onde eu vou investir? E acho que dá para a gente falar muito sobre isso, né? Eu acho que isso é enorme entre gestão ativo e passivo. Mas eu queria só fazer um comentário que tem alguns papers lá fora que falam que a alocação estratégica é a mais importante, né, representando 80% a 90% do resultado. Tem até um que provocativamente fala que representa mais de 100%, né? Dizendo que o resto não tira. O resto não tira. Então, enfim, só para deixar a provocação. Para falar um pouco de mim, eu sou carioca, acho que uma sotaque de mim, imagina. Eu estudei na PUC do Rio, sou economista de formação. Comecei trabalhando como economista numa asset no Rio. Então, para mim foi excelente para poder dar uma boa base aí de mercado. E depois fui para o BTG Protocol, entrei em 2011 no back-office, né? Então é uma porta de entrada sensacional. Eu acho que depois as pessoas veem por um demérito, porque realmente tem muita gente boa que faz carreira, eu fiquei um pouco mais de um ano. Eu acho que dá uma super base assim, de conhecimento de como é que funciona diversas áreas do banco, principalmente aprender a trabalhar, né? Você aprender a ter disciplina, a ser diverso e entender várias rotinas do banco, né? Estou migrei em 2012 para a área de gestão e desde então faço asset allocation. Então, falar desse sotaque, não sei se vocês já ouviram ou vão perceber em breve, eu digo um outro sotaque assim, um chega também, denota aí também, com origem hispânica. Eu trabalho no Itaú, sou responsável pela recomendação de investimento, mais ligada à alocação de ativos, PIB de produtos. Vamos falar certamente sobre isso daqui a pouco, já começamos falando sobre isso, né? O meu cargo não é esse que está escrito ali, eu sou, na verdade, um cargo muito raro dentro do Itaú, que é o cargo de superintendente de gestão de pessoas, né, que me permite, de fato, pensar, criar conteúdos, desenvolver modelos, prestar serviços de consultoria interna, né, para desenvolvimento de novas ideias. É um cargo muito rico e acho que é muito importante. Então, em ter encontrado a forma como eu poderia contribuir da melhor, com as minhas características da melhor forma possível. Eu estou dentro do mercado desde 1993. Vocês já devem ter percebido que é uma época da inflação. Então, eu vivi no mercado financeiro na época da inflação. E posso dizer que era meio esquisito, era meio doido. Então, era bastante doido você não saber exatamente o que ia acontecer com os juros. No dia seguinte, só que isso todo dia, você tinha no máximo projeções de juros de um vencimento para 30 dias no DI. Eram outras doideiras, assim. Eu fiz engenharia por diversos motivos da vida, inclusive pelo fato de eu ter estudado em boa parte do colégio no Chile. Eu acabei entrando e tendo que decidir a minha profissão muito cedo. Com 15 anos eu estava prestando vestibular, fiz engenharia e, de fato, não demorou para perceber que não era exatamente o meu gosto. Mas quando veio o meu primeiro estágio no mercado financeiro, eu comecei a entender que aquilo era legal. Aquilo era legal porque tinha uma lógica matemática que os engenheiros têm, né? Mas com um sentido econômico de decisões de pessoas, né? E os mercados, no fim das contas, são isso, né? No fim das contas, os preços dos ativos refletem comportamentos, preferências, medos, vieses em pessoas, né? Mas com uma quantificação, né, matemática importante. Essa combinação é muito interessante, né? Particularmente para as pessoas que trabalham mais ligadas a investimento. A gente entende isso de forma muito clara. Então, por aí, em 93, eu entendi que essa questão do mercado financeiro era legal, essa questão do comportamento era legal, e ao longo dos anos eu fui combinando três coisas que eu gosto muito. Uma é o mercado propriamente dito, outras são as finanças comportamentais, que hoje são muito faladas, mas quando eu comecei a estudar lá em 2000 não eram tão faladas, e o planejamento financeiro pessoal, né?
Então, sei lá, tem uma certificação, alguns talvez de vocês conheçam, que é o CNP, né? Somos 17 primeiros. Eu me lembro que nós nos juntávamos numa mesa de bar e falávamos, será que esse negócio de planejador financeiro não vai para frente no Brasil? Né? E a gente falava, não sei não sei das quantas. Foi, hoje tem uns 8 mil, né? Alguma coisa desse tipo. Então, foi importante. Hoje eu sou responsável pela seleção de produtos, né? Então tem, né, uma instituição muito grande, tem 1.300, 1.400 produtos diferentes de investimento para oferecer aos seus clientes. E, obviamente, a recomendação é a forma como a gente entende que os ativos dos mercados vão se mover e, obviamente, a gente tem os produtos que vão reagir melhor a esse cenário econômico. Então, através de modelos quantitativos e qualitativos também, a gente faz uma seleção dos produtos que serão recomendados basicamente em todos os aplicativos do Itaú, do Rio, do Personalité, do Uniplus, e também utilizados pelos especialistas de investimento para conversar e levar as melhores recomendações possíveis, né, dentro desses 1.000 e tantos produtos para os nossos clientes. Né? Então, acho que é mais ou menos por isso. Sou professor também, né? Estou lá faz 16 anos na aula da Fundação Getúlio Vargas, escritor, tenho 3 livros publicados, estou indo no meu quarto, que deve sair daqui a pouquinho, sempre sobre investimentos, finanças pessoais, essas coisas que eu acabei de comentar, que são as minhas verdadeiras paixões. Então, por exemplo, você ajuda a preencher as alocações estratégicas. Eu acho que é isso. Porque você falou das 3 caixas, dos 3 níveis, né? Então a gente tem esse nível que é a alocação estratégica, que claramente é a mais importante. Né? O que é a alocação estratégica? Pensa na pizza. Pensa numa pizza. Quanto em bolsa, quanto é renda fixa, quanto é bolsa internacional, quanto é pré-fixado, quanto é pós-fixado. Pensa nisso, essas grandes coisas. O mais importante é você definir isso. Isso deve ser de acordo com o teu perfil de investimento. Idade? Claro, que engloba de alguma forma, idade certamente é fundamental. Esse é um componente da determinação do perfil, né? Idade é fundamental. Aqui tem a vantagem que eu lhe ponho atrás, né, de ter um horizonte enorme, né? Para começar a alocar. Esse é um ativo, literalmente um ativo financeiro importante, o tempo. Né? O tempo faz diferença nas rentabilidades de uma forma impressionante. Tá? Acho que se fosse possível, eu não estou aqui para dar exatamente conselhos aqui, né? Não para debater, mas já que estamos aqui, eu diria isso, que se é para sair com uma ideia central aqui, é que vocês têm uma coisa que eu já não tenho, que acho que nenhum daqui nós tem exatamente, né? Que é o tempo, capacidade de capitalizar, capacidade de assumir riscos de longo prazo que vão compensar. Né? Evite essa questão de ficar mudando de opinião, de posição no teu investimento, querendo correr atrás do rabo, atrás do melhor ativo de investimento a cada momento. Isso me parece que é uma ilusão. Né? Agora, deixa o tempo, deixa o tempo. Tem uma frase do Warren Buffett, eu vi que a Dália, né, a turma da história da estava aqui antes de nós, falaram do Warren Buffett, tem uma frase boa do Buffett, né? Que o mercado financeiro é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes. Os apressados são os perdedores como massa. Os pacientes que olham no longo prazo são os ganhadores. Talvez não seja tão dinâmico como você falou, né? Talvez não é a coisa mais emocionante, né? É mais legal ficar mudando e procurando uma bola talvez a cada instante, mas certamente os resultados estão no outro lado, estão no horizonte maior. Uma outra coisa que eu gosto, né, nessa linha é que o mercado é o mesmo para todo mundo. E a rentabilidade do portfólio de cada um vai se diferenciando conforme cada um reage numa queda do mercado, as variáveis que estão acontecendo na economia. Então, as oportunidades vêm para todo mundo, mas o seu perfil de risco tem que estar adequado. Né? A gente fala muito lá no banco, né, que como é um trabalho, né, que envolve uma rede de futurologia, é muito difícil você garantir que você vai acertar, mas você tem que diminuir a probabilidade de você tomar uma decisão errada. Eu acho que aí está uma questão, né? É sempre uma questão de pegar o link do que você falou na narrativa. Assim, tem muita coisa que é matemática, você sabe o que pode acontecer ou o que não pode acontecer.
A gente falou um pouquinho sobre custo de oportunidade, né? Vocês tem como ver qual é o custo de oportunidade, exigir um retorno maior do seu investimento de acordo com o prazo que você está olhando. Tem certas coisas que não dá para acreditar que seja possível, né? Porque, como o Tony falou, está todo mundo aí, o mercado está para todo mundo está estudando, está procurando as oportunidades, não tem molezinha, né? Então, essa necessidade de você sempre estudar e estar entendendo que do outro lado tem um cara tão bem informado quanto você, tomando suas decisões. Por mais importante você se conhecer, conhecer seu perfil, ter uma visão de longo prazo e não ficar ouvindo esses cantos, né, de qual é a próxima boa aí do curto prazo. Né? Se me permite complementar aqui, tem a questão da diversificação, né? Certamente como você, não dá para acreditar em alguém que diz que sabe aquilo que vai acontecer no futuro, porque não dá. Né? Dá para ter uma ideia, uma noção de coisas mais prováveis de acontecerem, isso sim. Com muito estudo, com uma equipe muito qualificada, você tem ideia das coisas mais prováveis de acontecerem. Mas cá para nós. Quem tinha ouvido a palavra coronavírus antes impactou os mercados de uma forma impressionante. Né? Quem sabia que Kiev era a capital da Ucrânia e não era uma outra cidade dentro da Rússia? Sei lá, alguns talvez saibam. Mas impactou violentamente. Né? Mas quem esperava aquela guerra? Quem esperava o coronavírus? Quem esperava essas coisas? O mundo tem componentes imprevisíveis. Enormes. Qual que é a boa estratégia? Muitas vezes valendo-se de ferramentas matemáticas. Você pode se posicionar para os cenários mais prováveis, mas procurando algum tipo de defesa através de diversificação, para não estragar tudo se acontecer um imprevisto. Né? Todos, né? Uma grande coisa do investidor é entender que o mercado não é determinístico, é probabilístico. Tem coisas mais prováveis. Quando a gente faz uma projeção, né, certamente se faz projeções de longo prazo, todo mundo faz, né, a gente não diz que é isso, tenho certeza que é isso. Distribuição normal, algo parecido, com o ponto mais provável ali. Tem aquela frase famosa, né, que previsões são muito difíceis, principalmente sobre o futuro. E aí veio um ex-professor aí do Tolipan, né, nosso ex-ministro, que falou que no Brasil até o passado é difícil de prever, né? Então temos aí mais esse componente. Eu queria ouvir do Matheus como é que vocês lidam com essa incerteza no processo de decisão de investimento ou desinvestimento ou de gestão desse caixa que é gerado no portfólio de empresas, que assim, como é que entram essas previsões, essas estimativas nesse processo decisório? Como isso funciona? Acho que relacionado à tua pergunta, o programa de transformação é justamente para trazer menos volatilidade para o portfólio. Acho que, como o Alex colocou, acho que duas variáveis importantes no orçamento dele, que é dólar, e a outra que é petróleo, que é commodity, né? No nosso caso é na receita, não é tanto no custo. Mas, de qualquer forma, só para dar uma referência, em 2019, se não me engano, o EBITDA do grupo foi 4 bilhões, em 2021 foi 12. Então, só para mostrar como é que esse negócio chacoalha. Então, o que a gente tem feito nesses últimos anos, no fundo, é pegar os recursos disponíveis e investir em setores da economia onde a volatilidade é muito menor. Então, os três principais setores onde a gente tem investido mais capital nesses últimos anos, rodovias. Então, a gente fez uma aquisição importante de uma participação relevante na CCR no ano passado, que é um setor que deveria chacoalhar menos, né? Energia, mesma coisa. Então, a gente fez investimentos importantes desde 2017 no setor de energia. Fizemos alguns parques eólicos no Nordeste e compramos a CESP, aqui do estado de São Paulo, em 2018, num leilão. Que é um setor também que, naturalmente, se você tiver com energia contratada, que é o nosso caso, você também vai chacoalhar muito menos. E o terceiro é imobiliário, dentro dessa mesma lógica. Então, hoje, a gente está procurando setores onde tem uma previsibilidade de fluxo de caixa muito maior. Então, portanto, eu consigo dar uma segurança maior para o acionista de que eu vou conseguir pagar o dividendo esperado, né? E é esse o principal indicador de retorno do portfólio para vocês? É EBITDA e dividendo gerado para o acionista? Não, TSR. A principal métrica de avaliação do portfólio é TSR. Mas a gente está procurando hoje setores onde chacoalhem menos, justamente porque a gente tem exatamente o mesmo problema do Alex. A gente faz o orçamento em dezembro, em fevereiro ele já está desatualizado, porque tem duas funções super relevantes. É dólar, que a gente está muito exposto também, mas, por sorte, na receita, não no custo.
e commodity. Então, Vamos ver onde que o dólar vai. Aí a gente vai ver. Aí a gente vai ver se é bom ou não. Malfi, eu queria pegar o gancho do Malfi, que se a gente puder falar um pouquinho de alocação estratégica, se puder falar um pouco da tua alocação pessoal, dado que você tem uma restrição, e aí fala um pouquinho dessa restrição para o pessoal poder entender, e como é que isso impacta as tuas decisões de investimento, teus passivos, teus planos, tal, só para pegar um exemplo, porque você tem um caso super específico. No lado da empresa, a gente é consumidor de capital, né? Então, o setor é capital intensivo, a gente, né, eu vou repetir algumas coisas que quem assistiu ao workshop já ouviu, mas uma aeronave custa mais ou menos 200 milhões de reais, né? A manutenção de um motor custa mais ou menos 40 milhões de reais. Então a gente consome muito capital, então a alocação é mais de passivo, né, de falar de onde que vai vir esse capital, né? Normalmente, felizmente, o capital para você financiar uma aeronave, como a aeronave dura algo como 25 a 40 anos, o capital que financia a aeronave também é de longo prazo. Então, normalmente, é dinheiro de 12 anos e razoavelmente barato, porque ele é colateralizado pela própria aeronave. Se eu não pago a aeronave, o dono da aeronave toma a aeronave e consegue recuperar grande parte do principal. Mas tem capital de giro também. Eu preciso financiar o meu cliente, né, principalmente no Brasil. A maior ferramenta de marketing e de vendas que a gente tem no Brasil para passagem é o parcelamento sem juros, né? Então, se eu compro uma passagem de R$1.000 e pode pagar em 10 parcelas de R$100, isso daí vende muito melhor do que se a gente só vender uma passagem por R$1.000, pagamento à vista. Óbvio que isso tem um custo de capital também, que a gente também precisa financiar esse financiamento, né? Porque eu preciso do dinheiro hoje, ou pelo menos daqui a 15, 30 dias para voar esse cliente, mas eu vou só receber isso ao longo dos próximos meses, né? Então essa parte também é muito importante de saber como é que vai ser, né? Muito casamento. É casamento de ativo com passivo no corporativo, na pessoa física, na pessoa jurídica e na pessoa física, né? Então, tentar casar os meus recebimentos e o meu horizonte de investimento com o recurso que está disponível para mim e tentar evitar ao máximo ter esse gap de moeda, ter gap de duration, né, ter gap de juros. E você vê que até profissional, né, tem um monte de banco passando calor agora por causa de gap de duration. Toma o dinheiro no curto prazo, empresto no longo, né, mas isso não tem nada de errado nisso, faz parte da natureza do negócio. Pega um banco americano que empresta dinheiro para hipoteca. Hipoteca é dinheiro de 30 anos. Ele não consegue tomar dinheiro por 30 anos. Às vezes ele toma dinheiro dia a dia, né? O dinheiro dos depósitos que ele tem ali. Então ele está tomando no overnight, está tomando dinheiro de um dia para investir por 30 anos. Esse tipo de risco é o que você tem que tentar mitigar. Acho que independente se você está olhando o dinheiro que você está investindo ou o dinheiro que você está tomando. E o fato de você ser acionista da Azul e ter isso como uma mega restrição nas outras decisões que você toma? Não, então, na parte da pessoa física, também, de novo, é se conhecer e também saber o seu passivo, né? Então, por exemplo, eu tenho um planejamento de longo prazo, né? Eu estudei nos Estados Unidos, morei nos Estados Unidos, meus filhos nasceram nos Estados Unidos, provavelmente, quando eu parar de trabalhar, eu vou voltar para os Estados Unidos. Então, meu passivo de longo prazo é em dólar. Então, eu tenho que investir em dólar, né? Eu não posso pegar e falar assim, beleza, me aposentei, agora eu vou pegar todo o meu dinheiro e comprar dólar. Se o dólar estiver a R$10 lá, ferrou, né? Se tiver a 2, beleza, mas você não pode correr esse risco, né? Você tem que ir fazendo o preço médio, ou como a gente gosta de falar, o preço médio, né? Ao longo da vida, né? E ir comprando aos poucos. Se eu tenho um passivo de longo prazo em dólar, eu vou comprando dólar aos poucos, né? Se eu vou morar nos Estados Unidos no futuro, eu compro imóvel nos Estados Unidos aos poucos, né? E 2/3 do meu patrimônio está em ação da Azul, que não sei se vocês acompanham, mas é algo mais ou menos volátil. Tem quase... Eu já me cansei de ver em quantas vezes aparece alguma nota ali no final do pregão falando que a Azul foi a ação que mais subiu ou a ação que mais caiu no dia. Acontece várias vezes isso. Então tem uma volatilidade enorme. Então, se eu já estou com 2/3 do meu patrimônio num negócio que é altamente volátil, o resto do meu patrimônio é quase que dinheiro embaixo do colchão, né? Só um nível acima disso, né? Porque em termos de risco, em termos de volatilidade, eu já tenho uma exposição razoável. Mas é o meu caso, né? E como o Giba falou, já tenho dificuldade de fazer market timing por tempo, porque o dia, né, é corrido demais.
Além disso, eu passo mais ou menos a cada divulgação, 15 dias antes da divulgação, eu não posso nem comprar nem vender ação da Azul, por causa de informação privilegiada, restrição, além de outros momentos durante o ano que eu sei de operações que vão acontecer e que eu também não posso, né, o jurídico da Azul restringe todo mundo que está ciente daquela operação e fala, você não pode nem vender a ação da Azul, nem comprar. Então acaba assim, no ano eu tenho pelo menos 1/3 do ano que eu não posso nem comprar a ação da Azul, nem vender, né? E tem que lidar com essa volatilidade ali, de que às vezes a ação está super boa, e eu gostaria de tirar um pouco de dinheiro da mesa, mas não posso porque estou restrito, né? Ou a ação está de graça, eu quero comprar e também não posso. Você falou de câmbio, eu queria ouvir um pouco aqui do Tolipan e do Martim, porque parte de alocação estratégica também tem essa questão, quanto eu tenho que ter em câmbio ou quanto eu não tenho que ter em câmbio, né? A gente sabe que todo mundo quer comprar o dólar quando ele vai subir e não quer ter se ele não continuar subindo, porque o CDI custa caro para caramba. Vocês puderem falar um pouquinho disso no dia a dia de vocês, né? Só uma coisa, a gente está sem o relógio aqui, se alguém da produção puder avisar quanto tempo a gente tem, porque a gente está aquecendo, senão o negócio vai longe aqui. Para falar de câmbio não vai dar tempo. Pois é. Só fala quanto ele vai estar no final do ano, né? Beleza. Bom, vamos lá. Lá no banco, a gente gosta de separar um pouco as discussões de alocação estratégica Brasil e alocação estratégica internacional. Tá? A gente gastou bastante tempo discutindo isso, se valeria a pena, dentro do Brasil, ter uma exposição cambial. E tem bons argumentos para isso, né? Porque o câmbio ele tem correlação negativa com boa parte dos ativos de risco locais, né? Então, se isso for verdade, uma alocação em dólar aqui ajuda você a poder tomar mais risco nas classes de ativos no Brasil, poder ter mais bolsa no Brasil, mais títulos de duração longa, mas às vezes as correlações elas se quebram, né? O ano passado, por exemplo, foi um ano que a gente teve bolsa para baixo no Brasil e o real valorizando, né? E 2023, esse início de 2023, a mesma coisa, né? Então, funcionou nos últimos 10 anos, não teria funcionado, não funcionou no ano passado e não teria funcionado nesse início de ano. Então, a gente tem um norte que a gente dá para os clientes de ter em torno de 30% do dinheiro lá fora. Tá? A gente sabe que, na prática, o brasileiro acaba investindo muito menos do que isso. Eu acho que o Alex tem que ter mais, né? Porque ele tem uma situação mais específica. Mas, no geral, a gente tende a ter essa métrica. Tá? E aí, o quando mandar, eu acho que tem que mandar sempre, né? Porque você não vai acertar o câmbio, né? A gente sabe que os clientes sempre querem mandar uns 20 centavos abaixo do preço da tela, né? Então, é sempre importante você ir construindo um patrimônio lá fora, né? E lá no banco, eu fico responsável pela parte, sou um dos portfólio managers do Brasil, né? A gente tem um outro time que toca a parte internacional, mas eu sou um dos que mais advoga para mandar o dinheiro para fora mesmo, né? E uma vez que mandou o dinheiro para fora, passa a pensar em dólar, né? E não fica convertendo de volta para reais, né? Eu gosto daquela máxima que $1 sempre vai ser $1, né? E se você ficar pensando nesse $1 quanto ele vale em reais, você ainda não, você mandou o dinheiro, mas a sua cabeça esse dinheiro ainda não está lá, né? Então a gente gosta de manter esse tipo de parâmetro, né? Então, em torno de 30% lá fora e 70% no Brasil. Antes de passar para o Martim, eu acho que tem um desafio aqui no Brasil, né, que eu acho que impede do investidor que mandar o dinheiro para fora, que é a taxa de juros, né? A gente tem um juro no Brasil, né, muito alto, ele no dia de hoje está excessivamente alto, né? A gente tem uma discussão enorme em relação a isso, está mais alto do que deveria ser o juro neutro, e esse juro alto acaba dando uma oportunidade de investimento muito grande aqui e acaba desincentivando a mandar o dinheiro para fora. Mas a gente acha que um dos nomes do jogo aqui é ter disciplina, né? Então, se você esperar o câmbio subir para voltar a pensar nisso, provavelmente você já perdeu o time. Bom, Tolipan, acho que você falou perfeito, né? Quer dizer, tudo que você falou tem alguns comentários em relação a isso, mas concordo com tudo. Concordo, inclusive, que Alexandre tem que ter bastante mesmo em dólar, e ele já sabe disso também.
Agora, a questão do investimento no exterior é algo que é extremamente importante nas nossas carteiras. Tá? A gente tem uma variação de quanto vai para a recomendação de ativos internacionais, desde 0 no perfil do conservador, que a gente tenta minimizar a volatilidade em reais, até perto de 30% no perfil agressivo. Né? Então, é uma variação, mas que chega nesses pontos. E aqui a gente tem ativos locais com exposição internacional. Você tem fundos expostos a ativos internacionais, você tem a possibilidade de investir em BDRs, né, que são ações de empresas americanas na Bolsa Brasileira, né? Então você consegue comprar Facebook, Tesla, coisa como na tua corretora local, ou você pode investir mesmo fora propriamente dito. E aí o Itaú fez recentemente uma parceria muito importante com uma corretora americana, ou seja, da legislação americana, feita exclusivamente para brasileiros, que se chama Avenue. Né? Então, você pode abrir uma conta, tudo em português, né? Como se você estivesse negociando numa conta, o cara que te atende é brasileiro, feito para brasileiros, extrato feito com desenho do imposto de renda local, ou seja, tipo, não tem formulário de abertura de conta com uma coisa local, porque esse é um negócio que está crescendo. A tradição de investir em ativos internacionais no Brasil é pouca e se deixa na mesa os maiores benefícios dos investimentos, que é a diversificação. Né? Geralmente a gente diz que é o único almoço grátis no mundo dos investimentos é a diversificação. Você consegue melhorar a rentabilidade sem necessariamente aumentar risco, ou aumentando numa proporção menor, às vezes até reduzindo o risco, a depender das correlações que foram citadas aqui. Se forem negativos, você consegue, inclusive, reduzir riscos. E aí eu acho que tem uma série de coisas sobre investimentos no exterior que foram caindo. Né? A princípio, muitas pessoas falavam, tem conta no exterior. Pô, parecia que era fraude. Né? Não tem isso, não é isso. Tem que estar declarada, tem que estar contada, normal. Outra, parece que é complicado. Não é exatamente complicado. Veja, você consegue transações locais, investindo no exterior através do teu banco, da tua corretora local, ou se quiser abrir uma conta lá fora, hoje você abre uma conta em 7 minutos, sabe, no exterior. É simples, tá? E eu acho que os grandes benefícios aí da diversificação estão aí. Então, novamente, e hoje, se a gente pensa no momento atual, que a gente tem títulos do Tesouro Americano, pagando dólar mais 4, dólar mais 5, né? Cara, isso aqui é interessante, né? Quero pegar esse link, porque assim, a gente combinou de falar um monte de outras coisas aqui, eu estou vendo, nosso tempo está acabando. Não, eu que... mas pegar o link do que você falou, quer dizer, o título do Tesouro Americano está pagando 5% para 6 meses, 3 e pouco para mais anos e tudo mais. Esse conceito de custo de oportunidade, né? Quer dizer, você pode ter na renda fixa um determinado... Eu acho que vale a pena a gente, principalmente para essa plateia aqui, falar que assim, a alocação estratégica é uma coisa muito importante para o longo prazo, mas no curto ou no longo prazo a gente sempre leva em consideração o custo de oportunidade, que é o que você consegue com a taxa de juro básica. No Brasil, como o Tolipan falou, está alta, extremamente alta, não vai ficar assim para sempre, mas a gente precisa levar em consideração o quanto se consegue de retorno no CDI ou no Treasury, que seja para quem pensa em dólar, e partir daí para decidir sobre outras alocações. Né? Quer dizer, E um conceito super interessante que, se vocês ainda não tiverem pego, acho que é mais importante do que qualquer coisa que a gente está falando aqui. A gente falou um pouco do tempo, né, de como é importante você ter o tempo do seu lado. Mas o tempo, no fundo, a gente está falando de juros compostos. Né? Se alguém aqui ainda não entendeu a mágica dos juros compostos, é coisa para lição de casa de hoje ainda. Assim que você chegar em casa, você fala, cara, eu preciso entender esse negócio de juros compostos. Eu acho que eu fico um pouco ainda revoltado quando eu vejo escola que ensina química orgânica e oração subordinada e não ensina juros compostos, porque vocês têm idade para isso, você pega R$1.000 por mês, por 0,5% ao mês, que é uma taxa razoável. 30 anos, isso dá R$1 milhão. Em 15 anos, se você não entende juros compostos, você acha que vai dar R$500 mil, dá 290. Então, a diferença entre você começar hoje e começar daqui a 15 anos é brutal. Então, esse é um conceito super importante, que se você ainda não entendeu,
entenda, é mais importante que a alocação estratégica, é mais importante que investir em dólar, falar, cara, o quanto antes você puder investir. E é um problema, porque quando a gente é jovem, a gente tem um monte de coisa que a gente quer fazer, quer viajar, quer comprar carro, quer comprar casa, quer casar, Então tem 1000 demandas pelo seu recurso, né? Mas não tem, acho que, nada tão importante quanto começar a investir hoje e ter uma disciplina para manter esse investimento no longo prazo. Eu acho que a gente tem que abrir para perguntas aqui. Se não tiver pergunta, a gente segue com esse papo. Só pegar o link aí do juro composto, Malfi, a gente faz essa conta sempre, né? Eu acho que vale a pena vocês dominarem esse assunto e saberem como é que a gente está nisso aí, né? O juro de 7% ao ano dobra o dinheiro em 10 anos, né? Em 14%, que é próximo do que está o CDI, não vai ficar 10 anos, mas ele quadruplica em 10 anos, né? Então, assim, a diferença é muito grande e se compõe ao longo do tempo. A gente vai ter perguntas ou tenho, por favor? Pode, por favor. Quer pegar essa, Martim? Posso? Ele perguntou o que a Selic atrapalha em mandar o dinheiro para o exterior. Vamos lá. Dá para responder essa pergunta de uma maneira mais técnica, mas acho que a primeira resposta assim, mais direta é que quando o juro está muito alto aqui, existe uma oportunidade enorme de rentabilidade aqui no Brasil, né? E quando você manda para fora, você não tem o mesmo nível de juro lá fora, né? Hoje a Selic é 13,75, né? E a gente está falando dos Estados Unidos com uma taxa ali próxima de 5%, né? Que é uma taxa alta para o padrão deles, né? Mas não chega no patamar que a gente está vivendo aqui, né? Então, na hora que o cliente vai olhar as opções dele no cardápio, né? R$ 13,75 parece bem interessante, então ele deixa a história de enviar dinheiro para fora para um segundo momento. Se você fizer a conta, sem olhar os juros lá fora, mas se você fizer a conta 5,20 hoje, você deixa de investir no Brasil por um ano, o dólar tem que estar 5,90 daqui a um ano para ter valido a pena você ter mandado dinheiro para fora, né? Senão é melhor você deixar o dinheiro aqui aplicado, isso sem contar imposto e tal, mas é mais ou menos 14% ao ano é juros demais, né? Então você tem que ter o dólar rendendo pelo menos isso para você ficar no 0 a 0. Posso dar o meu... Eu acho que assim, você tem o benefício de, se você tem o benefício de estar construindo sua carteira, se você parte já de uma carteira estratégica que você quer ter ao longo do tempo, só o fato de você estar constantemente agregando a essa carteira, você já está fazendo o médio que o Malfi falou há pouco do câmbio. Então, você tira... Na verdade, a melhor... Você está pondo isso como uma restrição, na verdade, talvez a melhor forma de você construir a sua carteira ao longo do tempo. É você ter a alocação estratégica e sempre alocar dentro daquela alocação estratégica ao longo do tempo com frequência. Você vai pegar pontos em que você comprou alguma coisa mal ou o preço não estava ideal naquele momento, mas aí foi em quantidade menor, né? Porque se o preço está mais alto, você comprou uma quantidade menor. O Martim está aqui querendo me... concordar, eu acho, contribuinte. Totalmente. Agora, queria ressaltar a importância da alocação tática, tá? Então, você começou falando, Tulipan, sobre 3 níveis, alocação estratégica, a tática, depois a seleção de produtos. Acho que a tua pergunta combina muito com a alocação tática. Então, de forma geral, acontece lá no banco, acredito que diversos de vocês trabalhem com isso, temos uma pizza que é estratégica, que é bem sólida, que é revisada de vez em quando, mas
de alguns anos que fica a mesma pizza, tá? Mas taticamente são discutidos esses cenários. Puxa vida, a bolsa, e aí? Tem uma oportunidade em bolsa, mas tem risco. Será que não valeria aumentar um pouco a fatia de bolsa ou reduzi-la eventualmente, né? Então, tem alguns movimentos que são limitados, não terá um movimento de zerar a bolsa, por exemplo, dificilmente terá, mas tem movimentos que são pequenos deslocamentos em relação à pizza normal, tá? E aí, combinando com a resposta que foi dada, pode ser momentos interessantes para você carregar um pouquinho mais em uma determinada fatia para levá-la até o nível tático, né? Então, teus aportes mensais podem te ajudar a implementar uma estratégia tática, né? Então, no caso do Itaú, por exemplo, mensalmente nós discutimos as pizzas táticas. Então, mensalmente nós redefinimos. Cara, né, hoje, por exemplo, estamos com uma visão positiva para mercados emergentes, bolsa de mercados emergentes, né? Então, está um pouquinho acima do normal. Puxa vida, uma nova aplicação, ao invés de ser em todas as fatias da pizza, bota um pouquinho lá até chegar ao percentual. Acho que essa é uma boa estratégia que é interessante, sim. Talvez para você não ter que toda vez pensar e decidir, já definir antes qual que é esse call que você vai acompanhar toda vez, para, né, ter uma disciplina e não ficar, não perdendo, mas ficando muito tempo, todo mês, tendo que tomar decisão. Você tem a sua estratégia, você fala, tática, eu vou seguir esse caminho ou esse, desse gestor ou dessa recomendação. E aí você tem a disciplina, que foi o que vários aqui falaram, que eu acho que é o mais importante, você manter a disciplina e o foco no longo prazo. A gente tem tempo para mais uma que isso. Bom, vamos lá. A gente entende o crédito como, vamos dizer, o terceiro nível aqui no processo de investimento, né? Então, uma vez definida a alocação estratégica e a alocação tática, a gente entra em cada classe de ativo e define qual que é o ativo que eu vou comprar, né? Então, na renda fixa, pós-fixado, eu posso ter títulos do governo ou posso ter títulos privados, né? A gente teve uma discussão aqui agora, acho que 2 painéis atrás, sobre crédito corporativo, crédito financeiro. O direito creditório, o fundo de direito creditório, entra dentro da seleção de ativos. Então, eu preciso entender qual que é o risco que eu estou tomando, né, para qual que é o prêmio que eu pretendo, né, qual o retorno que eu pretendo naquele investimento. E eu preciso combinar isso tudo antes disso com o horizonte de investimentos do meu cliente, né? Então, até a pergunta anterior, eu acho que tem muito a ver com o prazo de investimento também, né? Porque não adianta a gente pensar na alocação estratégica se você precisa do dinheiro para pagar as contas do mês, né? Então, esse dinheiro já tem que estar separado, reservado ou mais conservador, né? Mas, voltando para a sua pergunta em relação a crédito especificamente, a gente sempre faz o processo olhando nas 3 fases. Então, quanto que eu quero ter para aquele cliente de renda fixa, se no momento atual eu tenho mais ou menos, e dentro de renda fixa, qual que é o ativo que eu vou comprar. Se for um perfil mais arrojado, direito creditório vai entrar, se for mais conservador, provavelmente vou ficar em título público. Estou vendo aqui, nosso tempo acabou, gente. Eu já acho que a gente conseguiu cobrir uma parte do que a gente tinha combinado de falar, né? As perguntas ajudaram também. E acho que é isso. Se tiverem alguma consideração final, algum comentário final, Malfi, você fiquei com pena de você quando ficou falando dos juros aqui, a tua conta do dólar para daqui a um ano, você deve olhar isso todo dia, né? Não, mas acho que um pouco da tua pergunta de também você tem que tomar uma decisão e depois parar de julgar essa decisão, porque você não vai acertar. É impossível. Se você acertar 55% das suas decisões e errar 45%, você já é um mestre, entendeu? Então você vai errar muito. Então faz parte do conhecimento. Por isso que tem o negócio do preço médio. De novo, se você coloca sempre os mesmos R$1.000, e aí tem dia que você vai comprar ação, vamos dizer, você decidiu comprar uma ação. O dia que a ação vai estar cara, que nem o Giba falou, você vai comprar pouco daquela ação. E o dia que o preço dessa ação cair, o preço vai estar barato, você vai comprar mais daquela ação.
com disciplina e cadência e consistência, você naturalmente vai ter um preço médio do teu portfólio que vai ser bom e vai te trazer um retorno no longo prazo. Então, você vai ter que sublimar um pouco desses erros aí, porque eles vão acontecer o tempo todo, né? Então, se o teu objetivo de investimento é falar, eu só quero acertar, putz, né? É isso que você vai ter que mudar antes de mais nada, criar essa consciência de que você não vai acertar o tempo todo. Queria só fazer um comentário aqui, rapidinho. Cara, a carreira e a carteira tem que ser pensada no longo prazo. Pensa na tua carteira de investimentos e na tua carreira, pensando também em você. Quem é você como investidor, teu perfil, tua aceitação de risco, e na tua carreira sobre quem é você, que valores você consegue entregar, quais são as tuas habilidades, e a partir daí disso vai construindo. Não pensa no curtíssimo prazo. Já vi muita gente se arrepender na carreira por escolher eventualmente um maior salário momentâneo, quando devia estar pensando em crescimento, em VPL, e isso vale também para a carteira de investimentos. Não é a bola da vez que vai te fazer rico, é sim a disciplina, é o longo prazo. Esse paralelo é importante. E escolha uma carteira de investimentos, uma casa de investimentos que seja séria e uma empresa para trabalhar também que te permita crescer ao longo prazo. Você vai ter que prestar contas a você daqui a 30 anos. Você não vai ter que prestar contas a mais ninguém. Aos seus pais, aos seus amigos e tal. Você tem que pensar realmente nessa pessoa que você vai ter que prestar contas, tanto na carreira como na carteira. E está aberto a aprender sempre, né? Acho que vocês estão aqui dando um passo importante num sabadão de sol, querendo ouvir nossas humildes opiniões e histórias aqui. Mas acho que é isso. A gente já, com algum tempo de estrada, está sempre aberto, todo mundo aqui acho que vai concordar comigo, a aprender com o que vai acontecendo e com as novidades que vêm, né? Com os mais experientes e com os mais novos que vêm ensinar coisa para a gente também. Acho que é isso, né? Obrigado, gente.